Saudações, meus amigos. Aqui é o Cristiano. Sim, sou eu mesmo. Falando com vocês, dessa vez num formato de vídeo totalmente diferente, eu acredito que inesperado aí para muita gente. Mas a verdade é o seguinte, senhores. Se tem tanto gamer de direita, né, e principalmente de extrema direita, por que, que não pode ter também um gamer com outras visões políticas? Né? Por que, que pessoas com outros pensamentos, com outras ideias também não podem se dar bem, digamos assim? Exatamente por isso a gente está testando agora, nessa época, né, de coronavírus, esse novo formato aqui. Vamos dizer, claro, qual vai ser o alcance dele, também as reações do público, que seria o mais interessante. Vocês estão vendo aqui uma demonstração desse jogo maravilhoso, que é o War Thunder. War Thunder, ou seja, Trovão de Guerra, que é um videojogo russo. Videojogo russo que eu posso até recomendar para vocês, né? Começa para começo de história, né? Não tem pederastia, já começa daí. Nunca vi nem ouvi falar de tanque gay. Por que eu digo isso? Porque infelizmente hoje em dia, né, a gente sabe que todo jogo americano eles estão colocando essa história agora. Tem um mesmo Age of Dragon, outro dia eu estava vendo, você escolhe lá um personagem que faz o que não deve. The Sims 3, né, muito videojogo aí que traz aquilo que não dá certo, né, digamos assim. Que a gente tem que moderar o vocabulário por conta das políticas do Google. Mas vocês estão vendo aí a cidade de Estocolmo, brilhantemente desenhada, e essa cidade, por sua vez, tem a ver com o tema da nossa conversa de hoje, que é sobre uma pessoa que tinha um avô sueco. Um dos avós dele veio da Suécia, ele era russo, ruivo, né? A propósito, dos ruivos mais famosos. Eu tive no mausoléu dele e constatei isso, que é Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Lenin aniversariou no dia 22 de abril, né, no dia de hoje, nasceu no dia 22 de abril. É até interessante essa sequência, porque quer dizer, dia 20 a gente tem Hitler, temos o herói Tiradentes no dia 21 e temos o grande Lenin no dia 22. Por que grande Lenin? Por que o Lenin tem tanta importância, especialmente num país tão longe da Rússia que é o Brasil? Para vocês terem uma ideia, quando eu visitei a casa-museu dele na cidade de Ulyanov, eu vi um mapa do Brasil lá, no qual aparece a propósito, inclusive o Ceará. Vejam só que interessante. Lenin tinha um conceito muito aguçado de geografia. Ele, que a propósito era um brilhante estudante na época da escola. Não apenas ele, como também o irmão dele. Né? Eram, a propósito, pessoas que vinham de uma família muito boa, muito intelectualizada. O pai do Lenin, que infelizmente morreu quando ele era ainda criança, era um educador que saía visitando, quer dizer, província, e cada província, cada vila do Império, da Sibéria, né? Ele ia bater nesses lugares usando um casaco de peles muito pesado, exatamente para visitar aqueles locais mais afastados ali da capital, sob as condições mais difíceis. Há inclusive um monumento ao pai do Lenin na cidade de Ulyanovsk, que é a cidade na qual Lenin nasceu. Infelizmente morreu cedo, vítima de pneumonia, exatamente devido a essa forma como ele vivia. Né? Tinha, a propósito, o status de general, que na época no Império Russo todos os funcionários públicos tinham é chamado de chin em russo, um posto. Um posto que normalmente era equiparado a um posto militar, digamos assim. Morreu muito cedo. O irmão do Lenin, infelizmente, também morreu muito cedo, só que por motivos totalmente diferentes. Acontece que o irmão do Lenin, o Alexander Ulyanov, ele participou de uma conspiração para matar o czar Alexander III. Alexander III, quer dizer, o mesmo nome que o Alexander Ulyanov. Alexander III era um czar russo muito conhecido pelas suas políticas
chamadas russófilas, né, políticas nacionalistas. Foi na época do Tsar Alexander III que surgiu a abertura 1812 do Piotr Ilyich Tchaikovsky, assim como museus que valorizavam a própria cultura nacional russa, como foi o caso da Galeria Tretyakovskaya e também do Ruski Muzei, ou seja, o Museu Russo de São Petersburgo. Museus nos quais estão obras proeminentes de grandes artistas, artesãos da Rússia. Coisa que antes do próprio Alexander III não estava muito na moda. Por quê? Porque antes a elite, a aristocracia russa, ela era uma aristocracia extremamente pró-ocidental. O aristocrata russo, ele não queria saber de Rússia, ele não queria saber de cultura russa. Para ele, a própria língua russa era coisa de gente da ralé, era coisa de gente sem berço. Ele queria saber da França, onde ele vivia sempre, onde ele inclusive tinha muitas vezes suas mansões, seus pertences. Ele queria saber de Londres, onde ele colocava o seu dinheiro. Ele queria saber de Berlim ou de alguma outra cidade ocidental. Situação que, a propósito, lembra muito a elite russa de hoje. A elite russa de hoje não quer saber de investir o seu dinheiro em Moscou, em São Petersburgo. Eles querem saber de colocar o seu dinheiro no Reino Unido, em Londres, para que na hora que der um problema político na Rússia, eles exatamente se mandarem para lá, correrem para lá. Foi assim que aconteceu no caso do... Olha só, essa foi bem cheio. Foi assim que aconteceu com o Berezovsky. Berezovsky, que é um ex-oligarca russo. Tinha ligação até com o Corinthians. Não só o Berezovsky, como o Khodorkovsky também tinha o seu dinheiro na Suíça. Né? Quer dizer, toda essa turma que solapou, né, que assaltou o Estado Soviético em 91, pegou o dinheiro que eles, através dos seus atos criminosos, roubaram e colocaram todo no exterior. A burguesia atual, a oligarquia russa, tem o seu dinheiro todo no exterior. E na época do Tsar isso não era muito diferente. Com a exceção de que nos últimos anos do czarismo, tanto o Tsar Alexander III quanto o Nicolai II tentaram, né, dizer que os aristocratas deviam valorizar mais a Rússia. A própria arquitetura da época deles era uma arquitetura mais voltada para a Rússia em si, né? Só que aí já era tarde demais. Além disso, veio a própria questão da guerra e a própria miséria do povo russo. Só para vocês terem uma noção, na época do Nicolai II, a Rússia era o número 1 da Europa em termos de mortalidade infantil. Tem um gráfico muito famoso apresentado por um historiador, que é o Yegor Yakovlev, num programa chamado Vestnik Buria, no qual ele derruba pedra sobre pedra esse mito de que a Rússia, né, que nós perdemos. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje na Rússia, infelizmente, existe um movimento para reviver o czarismo, e esse movimento basicamente tem aquela mesma ladainha que temos aqui no Brasil por parte dos admiradores da ditadura militar, né? Aquela ideia de que não, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Tem até um documentário sobre isso, que vai exatamente nessa linha, chamada Россия, которую мы потеряли, ou seja, a Rússia que nós perdemos. Nesse documentário eles tentam argumentar que todo mundo vivia bem na Rússia, né? desde aquele batraque, né? Desde aquele camponês mais humilde até o burguês. Daí logo no início desse documentário você vê fotos dos operários, dos camponeses, de pés descalços, né? Simplesmente pés descalços no chão, no máximo enrolado em trapos. Quer dizer, você imagina num país como a Rússia, que tem um inverno rigorosíssimo, você viver nessas condições. É claro que somente uma pessoa muito pobre, né, uma pessoa sem condições de comprar uma coisa elementar como uma bota, vai viver numa condição dessa. Daí chega, né, o sujeito, chega um militante político e simplesmente diz que não, que todo mundo vivia bem. Claro que é uma mentira gritante, absurda, e eu diria até completamente desonesta. Mas infelizmente há pessoas que pensam dessa forma, que expõem também esse tipo de visão. Na época do Império Russo não existia mobilidade social.
Por exemplo, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o sujeito quer mudar de vida, ele faz o quê? Ele tem uma opção de trabalhar em uma grande empresa, se ele mora, por exemplo, numa cidade como São Paulo, sei lá, se estabelece uma grande empresa, ali vai crescendo na carreira. Existe essa possibilidade pela iniciativa privada. Ou você, por exemplo, monta um negócio. Você pode fazer um concurso, faz um concurso público, passa e ali você garante estabilidade para a sua vida toda. Ou faz uma faculdade de uma área que seja requisitada no mercado, por exemplo, engenharia. E nisso você pode ganhar muito dinheiro, ou mesmo direito. De repente você trabalha na área de direito empresarial, direito internacional talvez, ou mesmo direito penal. E assim você faz muito dinheiro, quer dizer, você sobe na vida. Eu pessoalmente conheço gente que morava em bairros aqui muito, mas muito ruins em Fortaleza. Para o lado ali da Barra do Ceará, a Juvita Feitosa, que hoje ela tem uma casa milionária. Ela estudou direito, hoje é uma advogada renomada. Quer dizer, na sociedade capitalista, na sociedade brasileira e mesmo em muitos outros países, ainda que essa possibilidade seja pequena, mas ela existe. Numa monarquia, como era o caso do Império Russo, isso aí não existia. Se você nascia pobre, você morria pobre. Nasceu camponês, você morre camponês. Não tinha essa história de que, não, porque eu quero fazer direito, quero fazer engenharia, isso aí não existia no Império Russo. Isso aí você, né, se você quisesse viver bem, então você que trabalhasse mais ali na sua fazenda e, enfim, você tinha que se acostumar com isso. Era assim que as pessoas viviam nesse império. Você não tinha a possibilidade de ascensão social, como talvez muitas pessoas que acompanham aqui o meu canal, ou talvez se não elas, mas o pai ou o avô, algum dia na vida teve. No Império Russo isso aí não existia. Isso aí só vai mudar com a Revolução de Outubro de 1917. E aqui, a propósito, tem mais digamos, um ovo de Páscoa, né, sobre o Lenin. Aqui vai um bizu para vocês. Muita gente acha que o Lenin acabou com o Império Russo, foi o Lenin que derrubou o Tsar. Mas não, isso aí é engano, isso aí é um equívoco grotesco, até nós podemos dizer. Por quê? Porque quem derrubou o Tsar foram os liberais na Revolução de Fevereiro de 1917. E o que é mais interessante sobre essa Revolução de Fevereiro é que na época ninguém lamentou a derrubada do Tsar. Nem mesmo a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa você encontra materiais de época nos quais eles saúdam o novo governo da Revolução de Fevereiro. Praticamente todos que estavam ali do lado do Tsar, pouquíssima gente quis ficar do lado dele. Ninguém queria restaurar o tsarismo com o Tsar Nicolai II. Apesar de que alguns historiadores, e mesmo principalmente os bolcheviques, né, eles insistiam nessa teoria, mas isso aí é uma versão puramente propagandística que, de acordo do ponto de vista histórico, né, não do ponto de vista militante, mas do ponto de vista histórico, isso aí é uma incoerência tremenda. Ninguém queria colocar o Tsar de volta no poder. Mas as pessoas, a nobreza, inclusive a nobreza ali da corte do Tsar, queria assumir o lugar dele. Havia generais, como era o caso do Kornilov, que chegou a organizar um motim contra o Kerensky. Ele queria se tornar ali uma espécie de ditador. O almirante Kolchak queria ser uma espécie de ditador da Sibéria. O Kerensky não tinha nenhum compromisso com o tsarismo. Ele queria criar ali um novo tipo de república. E tantos outros bundes, cada um ser um projeto específico de governo, mas cada um querendo um pedaço da Rússia, cada um querendo, né, a sua Rússia. Cada um querendo ali o seu grão-ducado, a sua república ou coisa parecida. Os bolcheviques, sob a liderança de Lenin, vão ser a única força política que apresenta um programa de governo. Um programa de governo que Lenin elaborou a propósito em suas teses de abril.
Lenin, lembrando, ele escreveu mais de 50 tomos. Se você não sabe o que é um tomo, né, você toma um na sua cabeça que você vai entender o que é. Um tomo é uma bíblia em termos de volume. São livros muito grandes. E no caso das obras do Lenin, ele, enquanto filósofo, trata de questões como um programa político para a Rússia, trata de questões como uma revolução internacional. Lenin era um internacionalista, ou seja, ele acreditava que os povos deveriam ser unidos não por bandeiras nacionais, mas por um projeto comum e por sua classe social, que era o proletariado. Não é que Lenin fosse um globalista, né, como muita gente hoje em dia coloca. Ele até era um globalista, mas um globalista em que sentido? No sentido de entender que a humanidade vivia e vive ainda hoje em uma espécie de comunidade unida pelo próprio desenvolvimento da indústria. A indústria ela é globalista. Ela, para fabricar o seu chocolate da Nestlé, lá na Suíça, pega cacau de países africanos. É assim que agem os grandes monopólios, ou seja, eles vão buscar os seus recursos para alimentar a sua indústria, alimentar os seus lucros em diferentes partes do mundo. É assim que age é assim que age um George Soros, é assim que age um Rothschild. O capital ele é internacional. Então Lenin, quer dizer, ele não criou nenhum tipo de globalismo, né, como algumas pessoas eu já vi colocarem. Não. Lenin ele descreveu um modelo e ele se opõe ao tipo de globalização que estava sendo já desenhado para os nossos dias, quer dizer, uma globalização que favorece o grande capital. Hoje, se você mora numa cidade grande, você vai ver vários tipos de monopólios. O McDonald's da vida, por exemplo. Para um McDonald's funcionar, o monopólio ele vai contra uma lei, por mais paradoxal que seja, do próprio capitalismo, que é a da livre concorrência. Quando você tem um monopólio nas mãos, você tem o sufocamento da livre concorrência e, por sua vez, você tem o Estado nas suas mãos. É o caso do Brasil que nós vivemos, né, onde você tem a Ambev, que é um monopólio internacional, que hoje manda na política do nosso país, assim como a Rede Globo e outras empresas que exercem o monopólio. É nessas horas que você vê a atualidade das obras de Lenin, que eu recomendo a todos vocês acompanharem e lerem.